Antes de nós refletirmos no texto que nos cabe nesta ocasião, gostaria apenas de incentivar você a estar conosco nos cultos de oração, quarta-feira. Toda quarta-feira, a gente está aqui às 20 horas, para ter um breve momento sobre, ou na prática da oração, refletindo sobre a palavra de Deus. Algumas irmãs chegam mais cedo para orar, para buscarem ao Senhor. Então, se você deseja se aplicar mais e mais na oração, venha na quarta-feira. Algumas irmãs têm se reunido ali na sala e têm se aquecido na oração. E tem sido muito bom para a igreja, tem sido muito bom, principalmente para elas, né? O benefício de quem ora é a própria oração. A própria oração já é um benefício, né? E claro, todo mundo que é alvo das orações é beneficiado também. Então venha buscar o Senhor na quarta-feira. Eu quero incentivar você também a participar da nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas da manhã, no domingo, participe, venha estudar a palavra de Deus, venha ampliar um pouco mais o entendimento, fazer perguntas honestas sobre a Bíblia e receber respostas honestas sobre a Bíblia, tá? Fica aí então o meu incentivo a você que quer crescer na espiritualidade cristã. Isso é uma maneira de crescer na espiritualidade cristã, irmãos. É através da vida comunitária, tá? Esse momento de oração, esse momento de estudo bíblico, em grupo, é dessa maneira, não há outra forma. Nós estamos no mês da família, as mensagens, elas são temáticas, portanto, voltadas à família, e eu gostaria de aproveitar o Dia das Mães para ler um relato aqui no Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos, o relato de uma mãe aflita que corre aos pés de Jesus, pedindo em favor da sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Diz assim o texto, Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 30. O texto inspirado por Deus diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse,
por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já a deixara. Senhor, fale conosco, fale com o teu povo, edifique os nossos corações na tua palavra e que o teu nome seja glorificado. É isso que queremos, é isso que desejamos, é isso que importa. No nome bendito de Jesus, ó Pai, nós oramos e ficamos na expectativa do poder do teu Espírito sobre nós. Amém. Amém. Arrisco dizer que um dos melhores presentes, ou um dos maiores presentes que uma mãe pode receber da parte de Deus, é ter as suas orações respondidas em favor dos seus. Um dos maiores presentes, repito, que uma mãe pode ter, é receber da parte de Deus a resposta de suas orações em favor dos seus, nesse caso dos seus filhos. Além disso, amados, se tem uma coisa que Deus tem prazer em fazer, é responder a oração de mães. Se tem uma coisa que Deus não tem nenhuma relutância, que Deus não tem assim nenhum problema, muito pelo contrário, Ele é inclinado a isso. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é ouvir oração de mãe e responder. Nós estamos aqui diante de um texto que relata uma mãe desesperada, em oração, buscando Jesus Cristo, o Deus encarnado. E como nós vimos, ela tem um problema grave em sua casa, porque um espírito maligno está prejudicando a sua filha, como também a ela. É curioso, amados, que no Evangelho narrado por Mateus, quando a mãe, ela vai até Jesus, ela diz assim: tenha misericórdia de mim, porque na verdade o sofrimento da filha dela está causando um buraco na sua alma. Ela diz: tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente ou terrivelmente demoniada. Ela sofre evidentemente com a sua filha, e essa condição é uma condição que lhe afeta. A sua vida, na verdade, estava assim, acabada. Porque qual é a mãe que gosta de ver, ou que, melhor dizendo, tem capacidade ou serenidade para ver a sua filha ou seu filho definhando? É o filho, é a filha. Saiu do seu ventre. E ela diz: tem misericórdia de mim. Ela faz uma oração a Jesus, ela pede a Jesus, ela clama a Jesus, ela intercede diante de Jesus pela sua filha. É fato que esse texto não tem o propósito central maior de revelar o que mães devem fazer com relação aos seus filhos, porque o texto tem como propósito maior e central revelar o poder que Jesus tem sobre espíritos malignos, e assim, portanto, revelar a identidade de Jesus como o Messias prometido. Não obstante, como assunto coadjuvante,
não protagonista. Nós temos aqui esse relato que chama a nossa atenção justamente por esse drama que envolve esta família, e mais especialmente uma mãe com a sua filha que está terrivelmente endemoniada. Eu gostaria então, amados, de, à luz desse texto, falar sobre as características da oração intercessória de uma mãe. As características da oração intercessória de uma mãe. Quais são as características, com base nesse texto? Ou quais devem ser as características, tomando isso como exemplo aqui, das orações intercessórias de uma mãe? E antes de entrar nos pontos que merecem destaque, eu imagino que você saiba que quando nós falamos sobre oração, a oração é um universo que deve ser explorado por nós. E por que digo isso? Porque existem vários tipos de oração. Por exemplo, nós fizemos aqui oração de confissão. Existe também oração de gratidão, nós oramos agradecendo a Deus. Há tipos de oração. Agora, essa oração aqui é o que nós chamamos de oração intercessória. E assim sendo explicado isso, quais são as características, irmãos, de uma oração intercessória de uma mãe que roga pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos? Em primeiro lugar, primeira característica, a oração intercessória é conflitante. Se você preferir o termo, outro termo, a oração intercessória é beligerante. A oração intercessória de uma mãe é uma oração de conflito. E por quê? Perceba que já há um conflito instalado dentro da sua casa. E este conflito que existe é um conflito diretamente com o reino das trevas. Há uma batalha espiritual, onde nessa batalha espiritual que envolve a sua filha como sendo uma vítima de um demônio, de uma espécie diabólica, a mãe está, de alguma maneira, já dentro de um conflito. O reino das trevas se levantou contra ela, e então há uma guerra já declarada. O demônio que se apossou da sua filha quer matar a sua filha. O que é que essa mulher então faz? Quando Jesus entra aqui nesta terra pagã, não é? E a primeira vez que isso acontece aqui no Evangelho, narrado por Marcos, Jesus penetrando em uma região que está para além das fronteiras do povo judeu, uma região pagã, ele não consegue assim se manter em segredo, embora ele queira, mas a mulher fica sabendo. Quando a mulher fica sabendo, ela é aquele tipo de mulher que não tem nada a perder mais. Mais precisamente, é uma mãe que não tem nada a perder. As pessoas costumam dizer, irmãos, que existem os covardes, os corajosos e as mães. 3 tipos: os covardes, os corajosos e as mães. Sua filha está endemoniada, sofrendo,
numa guerra espiritual, ela percebe isso. É interessante, irmãos, isso, porque a mãe, ela sabe o que está se passando. É curioso isso. Ela tem esse poder, ela tem essa sensibilidade de saber o que é que está se passando. Ela olha assim e diz assim, é alguma coisa do mal. É um espírito mau. A mãe sabe o que acontece com o filho. Ela olha, vê a situação e sabe. O filho não é capaz de enganar a mãe em sua condição. Ela sabe, ela olha, ela analisa, ela diz, ele está com algum problema. A mãe sabe se é emocional, a mãe sabe se há algum problema fora, a mãe sabe. Se é espiritual, a mãe sabe. Deus deu esse dom de só pelo olhar conhecer o que é que está acontecendo, se tem alguma coisa errada, se não tem. Se o dia foi bom, se não foi. O filho entra, ela diz assim, aconteceu alguma coisa, meu filho? Não, porque eu notei você assim meio. Se você tentar se esconder é pior, ela vai dizer, tem alguma coisa. A mãe tem esse poder de sabe, fazer uma ressonância, de olhar e dizer assim, não está bem. E de detectar, dizer, eu vou pelo menos chutar aqui, e acertar na maioria das vezes. Nesse caso aqui, ela é precisa. Tem um espírito maligno na minha filha. Ela não está com dúvidas com relação a isso. E no meio dessa guerra, irmãos, espiritual, ela vai para os pés daquele que pode entrar nessa batalha sem perder a batalha, muito pelo contrário. Ela vai para aquele que pode entrar nessa batalha e vencer a batalha. Ela não pode, porque ela está lutando com um poder sobrenatural que é maior do que ela. Mas ela ouve falar de alguém que é mais poderoso do que espíritos malignos. Alguém que tem poder sobre enfermidade, sobre doença. Alguém que cura, alguém que restaura, alguém que liberta. Jesus de Nazaré, o Messias. E aí ela se coloca aos pés dele e suplica. É uma súplica, é um clamor intercessório. E aí então essa que estava em desvantagem, porque ela está em desvantagem, tendo em vista que tem um espírito mau agindo sobre a sua filha e nada ela pode fazer. Agora ela está em vantagem, porque ela chama alguém para a briga com este espírito maligno. E este a quem ela chama é Jesus, o Senhor do universo, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o que tem autoridade sobre o mal, o que pode expulsar demônios, aquele que pode fazer cego ver, paralítico andar. Ela sabe disso e vai então comprar uma briga, já sabendo que a vitória é certa, porque aquele que ela está chamando para a briga é Jesus. Para a briga contra o reino das trevas. É por isso, irmãos, que a oração intercessória, ela é beligerante, ela é de guerra, ela é de conflito. Porque esta mulher aqui, para ser mais claro, ela se interpõe entre o reino das trevas e o reino da luz. Então ela olha e diz, Senhor, a situação é essa, e eu preciso que o Senhor vá, conflite contra isso. Esse mal está me vencendo, mas o Senhor pode vencer esse mal. Ela não pode
levar fisicamente sua filha até a presença de Jesus, mas ela pode levar em oração sua filha até a presença de Jesus. Quantas mães na igreja não conseguem trazer o seu filho, sua filha, para a casa do Senhor? Mas em oração, você pode levar a sua filha, o seu filho, para a presença de Deus. Você não consegue de uma forma, mas consegue de outra. Coloque seu filho em oração. Coloque sua filha em oração. Mães, os vossos filhos estão numa batalha espiritual. Desde o nascimento. Há uma guerra espiritual contra os nossos filhos. Existem investidas malignas contra os nossos filhos, independente da idade. Investidas malignas orquestradas contra a vida dos nossos filhos. E o que é que as mães devem fazer? Interceder pelos seus filhos, colocar os seus filhos na presença de Deus, levar os seus filhos para o altar da oração e dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho como vencer essa guerra, mas Tu tens como vencê-la. Satanás se treme com uma mãe de joelho. É como diz, né, irmãos, a expressão, o pensamento, até mesmo o slogan das Déboras: mães de joelho, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Compre essa briga pelo seu filho. Compre essa briga pela sua filha. Interceda. Coloque na presença de Jesus. Leve ao altar da oração. Se interponha em meio a essa guerra. Eu sei, você está sofrendo, tá? E assim mesmo o processo é esse. E o que é que lhe resta? Orar, buscar a Deus, interceder. De fato, se colocar no meio dessa guerra e dizer: Senhor, eu estou aqui pelo meu filho, eu estou aqui pela minha filha. E como eu disse no início, o Senhor tem prazer em responder essas orações. Quando o Senhor vê uma mãe chorando com o coração quebrantado, irmãos, a chance disso dar errado é muito pequena. Vai dar certo, já deu certo, porque o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Imagine uma mãe em oração pelo seu filho. Assim quero animar você. Quero estimular você à oração, à intercessão, a orar pela vida do seu filho. Seu filho é pequeno ainda, se ele estiver dormindo, vá lá, estenda as mãos, diga: Senhor, está aqui, cuida dele. Já é grande, aí engrossou o pescoço, né? Como se diz por aí. Continue orando por ele. Senhor, livra meu filho. Ele não sabe de tudo, ele pensa que sabe, mas não sabe. Senhor, esteja sempre por detrás, na retaguarda, orando, intercedendo. O caos se instalou na sua casa, tem algum problema com o seu filho, com a sua filha, está uma coisa assim desarrumada. O Senhor está dizendo para você, nesta noite, por meio dessa mensagem, o Espírito Santo fala ao teu coração:
busque a mim, eu vou responder você. O Senhor responde orações intercessórias, mães que oram. A primeira característica, portanto, amados, dessa oração intercessória é que ela é conflitante. Ela é beligerante. Mas há uma segunda característica da oração intercessória de uma mãe. A oração intercessória de uma mãe, ela também é perseverante. Não vamos imaginar que as coisas acontecem assim no estalar. E até possa ser que aconteça. Porque Deus não depende muito de tempo, ou não depende nada de tempo. Você pode orar agora e o Senhor responder de imediato. Você pode orar pelo seu filho agora, que não vem para o culto, não vem, e o Senhor já está fazendo uma obra na vida dele, quando você chega em casa, o Senhor fez. Pode fazer isso. Agora, o Senhor não faz de imediato, não responde de imediato como você quer, continue. Porque na verdade é justamente isso que marca a oração desta mãe, a perseverança. Ela vai aos pés de Jesus, como vocês podem notar, no versículo de número 25, e ela roga, no versículo 26, para que Jesus expulse. E aqui, irmãos, vale salientar que quando o texto diz no verso 26, a mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Esse verbo aqui, rogar, no texto original está no presente progressivo. Então, assim, não é que ela chega e simplesmente faz uma oração e pronto. Ela continua e progride nessa oração, pedindo, com uma santa importunação. Ela vai importunando em sua oração. Segundo o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, os discípulos começam a se incomodar com isso e manda Jesus dispensar essa mulher. Porque de fato ela tem algumas barreiras sociais, algumas barreiras culturais. Lembre-se que eu disse que essa é a primeira vez aqui que Jesus penetra numa terra pagã. E olhe, essa mulher, ela é classificada como uma Ciro-fenícia, uma mulher grega. Então ela não é uma judia, ela não é do povo étnico, povo de Israel. E olha o que Jesus diz no versículo de número 27. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa resposta de Jesus é, por vezes, mal interpretada por muitos. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Porque aparentemente aqui é uma negativa. Jesus, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que é que está acontecendo aqui? Penso que você lembra, acho que você lembra, de como os judeus enxergavam aqueles que eram pagãos. Uma maneira comum de classificar um pagão, uma perspectiva judaica, era denominando o pagão de cão, um cachorro, um animal. Então assim, não era gente. Quem não fizesse parte do povo, não era gente, era cão. Essa é uma perspectiva cultural do judaísmo da época. Jesus é judeu. Jesus sabe muito bem disso. Ele sabe o que se passa. E aí você pode se perguntar, então quer dizer que Jesus está concordando com isso? Não necessariamente. Jesus aproveita essa situação cultural existente e faz essa
aplicação cultural, mas que se configura como uma parábola, como uma metáfora, para ver se a mulher entende e progride ainda mais em sua fé, ou em sua oração de intercessão. Porque Jesus, amados, ele diz de fato, olha, que primeiro eu vim para alimentar os filhos. Historicamente falando, a salvação vem dos judeus, porque Jesus vem desse povo, e geograficamente falando, para os judeus primeiramente. Mas não se esqueça que nem na antiga dispensação, no Antigo Testamento, havia salvação para os gentios. A salvação nunca foi só para os judeus. A salvação, ela sempre foi historicamente para o mundo, composto pelos escolhidos de Deus. Israel serve como um farol escolhido para iluminar esse mundo em trevas. Jesus está aqui, então, fazendo um tipo de aplicação sobre essa situação e dizendo, olha, existe aqui uma ordem, e a ordem é primeiro os filhos. Primeiro o povo para o qual eu vim, depois. Só que Jesus, ele deixa, ele tem uma deixa. Ele diz assim, deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Há uma ligeira mudança aqui no pensamento de Jesus com relação a isso, porque enquanto os judeus, com a percepção cultural de que os gentios eram cães, Jesus usa a palavra no diminutivo. Ele não chama de cão. Como quem diz assim, mulher, você é um cão. Ele diz assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Há aqui assim uma ofensa. E não se esqueça, o Evangelho, antes de salvar, ele ofende a nós. Porque ele diz quem nós somos de fato. Nós somos pecadores. Nós somos maus. Mas Jesus, na sua maneira de aplicar a mensagem, ele diz assim, olha, você sabe quem você é. Você sabe que você não é judia. Você sabe que você é pagã. Você sabe disso. E você sabe, ou você tem um entendimento, pelo que eu estou percebendo, que primeiro são os filhos, depois os cachorrinhos. E aqui os cachorrinhos, irmãos, não tem a ver com os vira-latas, como enxergavam os judeus, mas sim com os cachorrinhos de casa, os domésticos, os que ficam lá com um olhar de pidão, enquanto você está na refeição com sua família, porque sabe que vai sair alguma coisa dali, nem que seja a sobra. A mulher pega a parábola, ela é inteligente. Ela diz, sim, Senhor, eu sei disso. Versículo 28, eu sei, mas até os cachorrinhos, eu entendi o que o Senhor falou, agora, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem o Senhor é. O Senhor não é do tipo de negar pão. O Senhor é do tipo de deixar cair migalha propositalmente da mesa, só para me dar de comer. Eu posso até ser ruim, e eu sou, mas o Senhor é bom.
ela avança no entendimento, irmãos, e ela então continua pedindo na sua intercessão, ela não se deixa abater por isso, ela aceita a sua condição como uma gentia, mas ao mesmo tempo ela aceita a bondade generosa de Jesus, esperando que caia uma migalha de bênção para que ela seja alimentada com bênçãos espirituais e mais especificamente que sua filha seja liberta da possessão diabólica. E é por causa disso então, irmãos, que Jesus vai ficar espantado com a fé dessa mulher e a sua filha ficará curada. Mas o meu ponto é, note que essa mulher, essa mãe, ela não para, ela insiste. Primeiro o verbo rogar no presente progressivo. Depois esse obstáculo que está sendo colocado. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Sim, Senhor, eu sei. Mas eu preciso. Qual é a aplicação óbvia aqui, irmãos? Perseverança na oração de intercessão. O problema da maioria de nós é que nós baixamos a nossa guarda rapidamente no quesito de oração. A gente vai lá, pede, intercede, e isso vai cansando. Porque quando a gente não vê o resultado na hora, e principalmente nós, que somos imediatistas, né? A gente vai cansando, irmãos. Aí vem algumas questões, será que Deus está ouvindo mesmo a oração? E a coisa ainda fica pior que quando a resposta não vem de imediato, e para piorar, você vê as coisas assim, sabe, indo de mal a pior. Você diz, meu Deus, eu estou indo ao culto de oração, estou orando, estou pedindo e as coisas não favorecem. Parece que o Senhor não está me escutando. Que sofrimento é esse? Mas o Senhor, Ele quer que continuemos na intercessão. O Dr. William Hendrickson, ele vai dizer que aqui, quando Jesus diz assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, é como se a porta tivesse fechada, ela batendo e a porta fechada, e ele abrisse um pouquinho assim, como quem diz assim, entra aqui. Entra para receber. Ele sugere isso com as palavras dele. Ela capta a mensagem. E ela então avança. Meus irmãos, ela teve só uma palavra, nós temos a Bíblia inteira para nos estimular em oração. Nós temos promessas especialíssimas. Nós temos promessas tremendas para nós e para os nossos filhos. Por que nós desanimamos então? Nós temos o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta lhe será aberta. O próprio Jesus nos estimulando a prática da oração perseverante. E aí, como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, nós somos como crianças que tocam a campainha e saem correndo antes que a pessoa chegue para atender. Nós brincamos com isso. Quando o Senhor leva a sério isso, uma mãe que está ali prostrada em oração, pedindo pelo seu filho, que não se cansa, que até desanima por vezes, mas vai e diz, Senhor, eu estou aqui, Senhor, Tu vais fazer, eu sei que o Senhor vai fazer, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda no meu desânimo, me ajuda, Senhor. Eu quero estar aqui sempre pedindo, intercedendo pelos meus filhos. Uma vez uma mãe aperreada, que já orava muito tempo pelo seu filho, e tudo dando muito errado, encontrou um pastor na rua, conhecido pastor, e disse, pastor, eu vou desistir. O senhor lembra do meu filho? Lembro. Como é que ele está?
Mal a pior. Parece, pastor, que quanto mais oro, quanto mais rezo, mais assombração aparece, né? Aquele ditado. Estou aguentando não. Pastor. Mas o que é que está acontecendo? Não, porque está pior, está bem pior. Pastor. Assim, chegou. A irmã está orando sempre, Estou, pastor. O pastor olhou isso, continue. Sabe por quê, irmã? Porque ao que tudo indica, Satanás está dando os últimos suspiros na vida do seu filho. Quanto mais ele aperreia, mais é um sinal de que ele está agoniado com um monte de oração que está sendo feita pelo seu filho. Vai dar certo. Depois a irmã deu testemunho, o filho dela foi liberto. E ela contou e cantou vitória. Continue orando pelo seu filho. Não desista não. É uma oração, irmãos, que nunca será vazia. É uma oração que nunca será sem propósito. É uma oração, sabe, que chega ao trono de Deus. Ele recolhe, mãe, as suas lágrimas. Ele acumula as suas lágrimas, sabe? Ele coloca as suas lágrimas numa taça. Ele coloca essas suas lágrimas numa taça. Para depois batizar o seu filho com essas lágrimas e abençoá-lo com todas as lágrimas que foram derramadas. E assim ele ser batizado pelo poder do próprio Deus. Finalmente, amados, a oração de intercessão, ela tem uma característica, e essa aqui não pode faltar. Como as demais. Ela é conflitante, em primeiro lugar, ela é perseverante, em segundo lugar, e por fim, ela é confiante. Olha, o texto termina da seguinte maneira: então, versículo 29, ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já a deixara. Perceba nessa transição aqui, de tempo, versículo 29, então lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela não vê, irmãos, isso acontecendo. Sua filha está em casa. Ela não vê o que está acontecendo. Ela não vê o demônio saindo da sua filha. Ela não vê. Jesus diz assim: você pode ir, pode voltar para casa. E ela não diz assim: mas Senhor, e se... Ela diz: volte, pode voltar. O demônio já sai. O milagre já aconteceu. Pode voltar para sua casa. Ela, irmãos, ela não questiona nada aqui, e ela foi para casa. É como se ela tivesse, assim, pelas palavras de Jesus, recebido uma paz, sabe, irmãos? Porque antes da resposta de Deus vem a paz de Deus. E essa paz de Deus, ela é fruto de uma confiança em Deus. É quando você diz assim, antes de ver o milagre acontecer na sua família, com o seu filho, é quando você diz assim: o Senhor me ouviu. Não aconteceu nada, você não viu nada, mas você tem certeza que o Senhor ouviu sua oração. Ela então confia inteiramente em Jesus Cristo, já havia feito isso depois de transpor essas barreiras culturais, uma vez que ela se coloca aos pés de Jesus. Isso não era permitido, você se colocar aos pés de um rabino, principalmente uma mulher, mas ela não tem nada a perder. Esse é o tipo de oração que não tem nada a perder. Ela, usando uma linguagem, né, não é tão apropriada, mas ela faz uma aposta alta. Olha, eu não tenho nada a perder. A minha menina, se continuar assim, vai morrer, então eu vou apostar tudo que eu tenho. Vai, quebra as barreiras culturais,
socioculturais, religiosas, vai aos pés de Jesus, ora, pede, clama. Jesus disse que não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela diz, não, mas eu sei, mas no entanto, o Senhor sabe que os cachorrinhos ficam lá esperando a comida, e eu quero minha comida, Senhor. Atenção, irmãos, aqui não é como quem exige, tá? Perceba que ela não está exigindo a sua bênção, como algumas pessoas fazem por aí. Eu exijo a libertação do meu filho. Eu decreto que a minha filha seja curada. Não, ela não faz isso. Muito pelo contrário. Ela aceita a sua condição de miserabilidade, porque aceita que é uma cachorrinha. A única coisa que ela faz é assim, Senhor, mas o Senhor sabe que tem migalhas caindo e eu estou por aqui. Então ela não está decretando nada. Ela não coloca Jesus na parede, ela não faz esse tipo de coisa. Ela não fica usando suas palavras como se suas palavras tivessem poder. Não. Ela tão somente se coloca na presença de Jesus, ora, faz a oração, conversa com Jesus, implora a Jesus, como quem precisa, e não como quem pode fazer alguma coisa. Ela não pode. Ela sabe o seu lugar, e o seu lugar é de petição humilde, sincera, honesta, humilde, simples. Sabe que Jesus pode fazer, mas que não é obrigado a nada, e que se Ele quiser, Ele pode deixar cair uma migalha. Diante disso, então, ela confia, porque Jesus disse, você pode voltar para a sua casa. O demônio já saiu da sua filha. O texto termina então dizendo que ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Um dos grandes nomes da cristandade é o Agostinho de Hipona. Passou muito tempo debaixo das orações de sua mãe, Mônica, conhecida pela Igreja Católica como Santa Mônica, Santo Agostinho e Santa Mônica. Agostinho deu muito trabalho, sempre relutou em caminhar pela mesma fé da sua mãe, vivendo sempre em muitas crises, em muitos dilemas, nas obras da carne, e sua mãe sempre em oração. Ele conta suas confissões, né? Ou há um relato de que a sua mãe, ela chegou até Ambrósio, o bispo da época, e chegou chorando. 30 anos orando já pelo seu filho. Compartilhou a sua dor com o bispo. O bispo olhou para ela, viu as lágrimas e disse assim, Mônica, vá em paz. É impossível que possa perecer um filho de tantas lágrimas. Vá em paz. Agostinho então se converte, e sempre que pode lembra dessa situação, e exalta a oração da sua mãe pela sua conversão. Mãe, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Clame, ore, chore pelos seus filhos. Lute por eles em oração. Não apenas ofereça a melhor educação, a melhor escola, o esporte, tudo isso é muito importante. Vigiando as companhias, com quem anda, isso aqui, e tudo isso é muito importante, mas tem algo maior do que isso. Oração.
Porque você pode dar uma boa educação, você pode botar numa escola boa. Não brinquemos com as investidas de Satanás. Satanás não respeita escola boa. Satanás não respeita círculo de amizade fechado com gente boa. Satanás não respeita vigilância com relação ao que está assistindo ou não. Tudo isso, veja só, tudo isso é importante. Veja o que seu filho assiste, o que ele está assistindo, o que ele está acompanhando. O que puder fazer, faça. Agora, a salvação do seu filho depende daquele que responde às orações. E não da nossa energia ou do empenho que nós gastamos em fazer isso ou aquilo para que dê certo. Porque nada adianta, meu irmão, você oferecer a melhor educação para o seu filho, melhor escola, tudo direitinho, ele se formar aí, ser um grande homem, mas espiritualmente falido. Você cuidar da sua filha, tudo direitinho, sabe? Ver com quem vai casar, sabe? Sempre ali, por ali, muito bom. Moralmente, assim, sem nenhuma mancha, bacana. Agora a salvação da alma já é outra história. Isso é resposta de oração aos pais que pedem: Senhor, salva os meus filhos. Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa aqui, a gente terminar. Nós acreditamos na teologia do pacto, que Deus fez uma aliança com as famílias. Deus fez uma aliança com a minha família, com a minha mulher, comigo, com os meus filhos. Nós somos presbiterianos e nós acreditamos na teologia da aliança, na teologia pactual, que Deus fez uma aliança conosco, com as famílias. Por isso que nós batizamos os nossos filhos. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Nós selamos os nossos filhos de alguma maneira, dizendo: o Senhor está aqui. Mas todo mundo aqui sabe que batismo infantil não salva ninguém. Profissão de fé não salva ninguém. Profissão de fé, tornando público sua fé depois do batismo lá na infância, isso não salva ninguém. O fato de ser filho de presbiteriano, de família presbiteriana, de ser de berço presbiteriano, não quer dizer absolutamente nada. Há vantagens? Há. Há vantagens, claro que há. Ora, o menino vai crescer, ou a menina vai crescer, escutando a palavra de Deus, vendo o pai e a mãe cultuando ao Senhor. Tudo isso é vantagem. Há vantagem, mas nada disso garante salvação. Sabe aquela história de filho de crente, não sei o quê, filho de peixe, peixinho? Isso não se aplica, irmãos. Nós precisamos orar pela salvação dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam, se já não tiveram, precisam ter um encontro com Deus. Qual deve ser a minha maior preocupação como pai? Qual deve ser a maior preocupação da minha esposa como mãe com relação aos meus filhos? Que Andrezinho, que Natan, ambos tenham um encontro com Deus na história. O fato de eu ser pastor, de estar pregando o evangelho, não garante nada. O fato de você estar aqui na casa do Senhor, até mesmo com sua família, não garante nada. De salvação não garante nada. É por isso que nós precisamos clamar ao Senhor que tenha misericórdia dos nossos. Salve os meus, Senhor. Preciso ver sinais visíveis de salvação. Não descanse até você ver, dizer assim: o Senhor fez, o Senhor operou. Tanto tempo, agora, pastor, eu fico tão feliz quando alguém chega e diz: pastor, mas meu filho teve um encontro com Deus. Fico tão feliz com isso. Pastor, houve uma conversão, agora ele teve um encontro. Então ela agora, pastor, sabe o significado do evangelho. Mãe, não pare de orar pelo seu filho. Lembre-se, trata-se de uma guerra espiritual. O diabo não vai dar descanso? Não. Mas você também não vai dar descanso, não.
você vai chamar para o combate aquele que é mais poderoso do que Satanás. Aí ele se vê não com você, mas com o Senhor, que é o dono da tua casa. Deus abençoe a tua família, a tua vida, os teus filhos, toda a tua parentela. Fique de pé, por favor. Em suma, diante disso, tudo que desejamos é a salvação dos nossos filhos. Pai, nós fazemos parte da família da aliança. E a responsabilidade que temos como pais é de orar por eles. É de pregar a palavra aos seus corações, mas mais do que isso, apresentar o coração deles ao Senhor, porque sem um milagre operado pelo Teu Espírito, nada feito. Nos ajude nesse processo, em meio a essa caminhada tão difícil e desanimadora por vezes. Nos dê ânimo, nos dê esperança, e que habite em nós essa fé que habitou esta mulher, que chegou diante dos teus pés, que orou quando chegou em casa, obteve do Senhor aquilo que ela tanto desejava, porque estava de acordo com a tua vontade. Opere em nossas famílias com salvação, Senhor. Não há nada melhor do que nós dizermos: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nada paga isso, isso não tem preço. Os nossos filhos servindo ao Senhor. É obra tua, mas há um custo nosso, uma vez que o Senhor faz isso em resposta às nossas lágrimas e às nossas orações. Não nos permita sermos negligentes na oração pelos nossos filhos. Leva-nos em paz para os nossos lares, cuide de nós, cuide dos nossos corações, do coração dos nossos filhos, cuide das nossas famílias, por favor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Todos dizem: Deus abençoe, queridos, uma ótima semana a todos.